Vamos continuar a correção dos nossos exercícios? Nós vamos agora para o exercício 37. Qual é a diferença entre o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros? Exemplifique. Bom, o conjunto dos números naturais, ele compreende apenas os números inteiros e positivos. Exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 1.000.000 e assim por diante. Já o conjunto dos números inteiros, ele é uma ampliação do conjunto naturais. Ele engloba todos esses números naturais, mas aqui nós temos um acréscimo, que é os números negativos. Então, se tem o menos 1, tem 1. Se tem o menos 2, tem o 2, e assim por diante. Então, os números naturais são apenas os números positivos e o zero, e os números inteiros acrescenta todos esses números naturais e amplia esse conjunto com os números negativos. Próximo exercício, número 38. Completar com pertence ou não pertence. Aqui nós vamos analisar a resposta que nós vimos lá na questão 36 sobre os conjuntos. A partir desses conjuntos, nós vamos ver se esses números, eles pertencem ou não pertencem aos conjuntos que estão sendo falados. Lembre que o N é naturais, o Z é inteiros, o Q é racional, o I irracional e o R conjunto dos reais. O primeiro, ele quer saber se o 5 pertence ao conjunto dos inteiros. Pertence. Observe que o número 5 está dentro do conjunto dos naturais. E o Z, ele engloba todos os números naturais. Então, pertence. O próximo, ele quer saber se o 5 pertence ou não pertence ao conjunto Z. Só que esse conjunto Z aqui, o conjunto dos inteiros, ele está acrescentando um asterístico e um menos. O que significa quando tiver um asterístico? É que o zero está fora. O zero não está englobado. E o menos quer indicar que apenas os números inteiros negativos é que está sendo contado. Então, se eu desconsidero os positivos e desconsidero zero, a partir de que número esse conjunto está sendo falado? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, o 5 positivo não faz parte desse conjunto. Então, não pertence ao conjunto Z. 3,2 pertence ou não pertence ao conjunto Z? Asterístico e mais. Lembre que esse asterístico quer dizer que não tem o zero. Como menos 3 não é zero, então não tem problema para nós. E o mais quer dizer que só inclui os positivos e não os negativos. O 3,2 é positivo, não tem um sinal negativo na frente, então até aqui tudo bem. Porém, o conjunto Z, ele é número inteiro. Número decimal não é um número inteiro. É um número que pertence ao conjunto dos racionais, o conjunto Q. Então, não pertence. 1 sobre 4 pertence ao conjunto dos inteiros? Não. 1 sobre 4 é uma fração. Às vezes, vocês vão ver que tem fração que são aparentes. Ela parece uma fração, mas não é. Isso vai acontecer quando você conseguir dividir o numerador pelo denominador. Aqui, se você tem 1 e divide 1 por 4, imagina que você tem R$ 1 e você quer dividir para 4 pessoas. Você não vai conseguir dividir esse R$ 1 para essas 4 pessoas e cada uma ficar com R$ 1 inteiro. Cada uma vai ficar com 25 centavos. Então, aqui não é uma fração aparente. Logo, essa fração não pertence ao conjunto dos inteiros, porque fração pertence ao conjunto Q, que é o conjunto dos racionais. 4 sobre 1 pertence aos inteiros? 4 sobre 1 é o que nós falamos de fração aparente. O numerador é 4, o denominador é 1. Você consegue dividir 4 por 1? É 4. 4 não é um número natural? E os números naturais não estão dentro do conjunto dos inteiros, que é o Z? Então, pertence. Raiz quadrada de 3 pertence ao conjunto dos racionais?
Esse asterisco está dizendo que esse conjunto dos racionais está excluindo o zero. Bom, raiz quadrada de 3 não é exata. Se não é exata, tudo que não é raiz exata é um número irracional, pertence ao conjunto I. O conjunto I, ele não está dentro do conjunto Q. Então, raiz quadrada de 3 não pertence ao conjunto dos racionais. Raiz quadrada de 4 pertence aos racionais? Já a raiz quadrada de 4 você consegue encontrar um valor inteiro para ele. É o número 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4. Como o 2, então, é um número natural, os números naturais estão dentro do conjunto dos racionais, então pertence. Raiz quadrada de menos 2 ao quadrado pertence aos racionais com negativo? Bom, primeiro vamos ver. O que quer dizer que é racional? Se tem esse negativo, está dizendo para nós que nós só vamos pegar os valores negativos. Eu não vou pegar valor positivo. Aqui eu tenho uma expressão, raiz quadrada de menos 2 ao quadrado. Então, vou resolver essa expressão. Dentro da raiz quadrada, tem uma base, que é o menos 2, e um expoente, que é 2. Então, eu vou multiplicar essa base 2 vezes. Então, primeiro eu vou começar com 2. 2 vezes 2 é 4. E agora com menos. Menos vezes menos é mais. Então, menos 2 ao quadrado é 4 positivo. E nós já sabemos que a raiz quadrada de 4 é 2. 2 é um número positivo, mas aqui ele está falando que ele só quer os números negativos. Então, não pertence. Bom, raiz quadrada de 2 pertence aos reais? Raiz quadrada de 2 é um número irracional. Está dentro do conjunto dos irracionais, porque você não tem um valor exato. Não tem um número inteiro que, multiplicado por ele mesmo, a resposta seja 2. Então, como o conjunto dos irracionais está dentro do conjunto dos reais, então pertence. E raiz quadrada de 4 pertence aos racionais negativos? Ou seja, quando tem um sinal de menos, quer dizer que só está incluindo os negativos. Como eu sei que a raiz quadrada de 4 é 2 positivo, então não pertence. Pessoal, quando você está falando de um valor numérico em relação a um conjunto, o que você vai usar é o símbolo de pertence e não pertence. Próximo exercício, número 39. Complete com pertence ou não pertence. Bom, o zero, ele pertence aos números naturais? Sim, ele é o primeiro número natural. O zero não pertence ou não pertence aos naturais com asteriscos? Esse asterisco está dizendo que nós não estamos incluindo o zero. Então, quer dizer que esses números naturais aqui está começando do 1, logo não pertence. O 7 pertence ao conjunto dos inteiros? Sim, porque todo número natural está dentro do conjunto dos inteiros. O menos 7 pertence ao conjunto dos inteiros positivo? Não, ele pertence ao conjunto dos inteiros negativo. Menos 7 pertence ao conjunto dos racionais negativos? Sim, observe que o conjunto dos racionais inclui todos os números inteiros, positivo e negativo. 1 sobre 7 pertence aos racionais? 1 sobre 7 é uma fração e não é uma fração aparente, porque 1 não divide por 7 exato. Então, pertence sim aos racionais. Números racionais são números fracionários, números decimais e decimais que são dízima periódica. 7 sobre 1 pertence ao conjunto dos racionais. O asterisco quer dizer que não pode ter zero, e o mais quer dizer que é só os positivos. Aqui você tem um que nós chamamos de fração aparente. Parece uma fração, mas não é. Por quê? O 7 pode dividir por 1. 7 dividido por 1 é 7. E como 7 é um número natural e os números naturais estão dentro do conjunto dos racionais, então pertence.
Raiz quadrada de 7 pertence ao conjunto dos racionais? Não. Você não tem dois números inteiros, que quando você multiplica eles, o valor é 7. Então, raiz quadrada de 7 não é exata, portanto, é um número irracional. Raiz quadrada de 7 ao quadrado pertence aos racionais? Bom, eu vou resolver primeiro o que está dentro dessa raiz. 7 ao quadrado é 49. Raiz quadrada de 49 é 7. 7 é um número natural. Então, está dentro do conjunto dos racionais, pertence. Raiz quadrada de 7 pertence aos números reais? Sim, porque a raiz quadrada de 7 é um número irracional. E o conjunto dos irracionais está dentro do conjunto dos reais positivo. Próximo exercício, número 40. Assinale V para a sentença verdadeira e F para a sentença falsa. Vocês vão ver que nessa questão 40, ele está falando de um conjunto em relação ao outro. Esse C, ele significa contido. Quando você fala de um conjunto em relação a outro conjunto, o símbolo que você usa é contido e não contido. Ele quer saber se um conjunto está dentro do outro conjunto. Então, você vai olhar o desenho que nós fizemos lá na questão 36, que vai te auxiliar para ver se é verdadeiro ou falso. O primeiro, ele está perguntando se o conjunto dos naturais está contido em Z. Então, você vai ver que o número natural está dentro do conjunto Z, então é verdadeiro. O conjunto dos números naturais, o asterisco quer dizer que não tem o zero, não está contido nos naturais? Falso, porque esse conjunto naturais sem o asterisco quer dizer que ele é o conjunto completo, com zero e os positivos. E com o asterisco quer dizer que é só os positivos. Então, o certo seria que todos os números contidos no conjunto naturais com asteriscos estão dentro dos naturais. Então, é falso. Os naturais com asteriscos estão contidos no natural? Bom, se o nosso segundo é falso, essa tem que ser verdadeira, porque todos os números naturais, começando do 1, está dentro dos naturais, sem o asterisco. O conjunto Z positivo, ou seja, estou procurando só os números positivos, do 0 para frente. Ele está dentro do conjunto Z? Esse conjunto Z sem o mais quer dizer que tem os positivos e os negativos. Então, é verdadeiro. O conjunto Z negativo não está contido em Z? Falso. Por quê? Porque o conjunto Z, sem nenhum menos, nenhum mais, significa que é os positivos e os negativos. O conjunto dos racionais está contido nos reais? Sim. Você vai ver que a letra Q está dentro do conjunto da letra R. Verdadeiro. O conjunto Z está contido em Q? Sim. Observe que o conjunto representado pela letra Z está dentro do conjunto representado pela letra Q. O conjunto dos racionais, dos inteiros, aliás, positivo, está contido em Q? Verdadeiro. O conjunto Q tem todos os números inteiros positivos. Esse mais quer dizer que é positivo. Os números naturais não está contido nos racionais? Falso. Observe, nos reais, aliás. Observe o conjunto R. Dentro dele tem o conjunto N. Ele está contido. Então, é falso. Próximo exercício, número 41. O número irracional é... Ele quer saber desses números que tem aqui, qual dele é irracional. Lembra o seguinte, quem é um número racional? É um número que você consegue
É um número que tem fração, é um número que é uma dízima periódica ou um decimal exato. Então, o número da letra A, ele é infinito, mas ele é uma dízima. A repetição aqui é 3, então ele é racional. Na letra B, nós temos uma fração, 4 sobre 5. Se você dividir o número 4 pelo número 5, você vai encontrar um decimal exato, então também é um número racional. Na letra C, você tem também uma dízima periódica. A repetição aqui é 7, o período é 7. Na letra D, raiz quadrada de 7 é o nosso número irracional. Por quê? Porque não existe dois números inteiros que multiplicando eles, não existe um número inteiro, aliás, que multiplicando por ele mesmo é 7. Então, ele é uma raiz quadrada não exata. Resposta certa da número 41, letra D. Próximo exercício, número 42. Quais dos números a seguir não são reais? Um número que não é real, ele pertence àquele conjunto C, que é o conjunto dos complexos. Ele não pode ser um número real, ele não pode ser um número que pertence a nenhum dos conjuntos que nós temos, que é o conjunto dos racionais e dos irracionais. O primeiro número, 1,6, ele é um número racional, ele é um decimal. Um inteiro sobre 3 quartos também é um número racional. 0 dividido por 3 é 0, é um número natural. 0 sobre 3 não tem como, é impossível. Então, esse número 0 sobre 3 não é um número real. 49, raiz quadrada de 49 é 7. 7 é um número real, porque está dentro do conjunto dos números naturais. Menos raiz quadrada de 49. Raiz quadrada de 49, com menos na 49 é 7, com menos na frente fica menos 7. É um número inteiro, então é um número real. E menos raiz quadrada de 49. Não existe dois números que quando você divide ele por ele mesmo, aliás, que quando você multiplica ele por ele mesmo, a resposta é menos 49. Então, quem são os números que não é real aqui? 3 sobre 0 e menos raiz quadrada de 49. Próximo exercício, número 43. Uma representação decimal do número raiz quadrada de 5 é raiz quadrada de 5 é 2,26, 60, e você vai ver que vai continuar infinitamente. Então, se você fizer isso na calculadora, enquanto houver espaço na sua calculadora, vai aparecer valores. E esses valores são aleatórios, não tem repetição. Então, a partir dessa resposta que nós temos, a opção correta vai ser a letra C. Então, a questão 43, resposta correta, letra C. 44. Podemos afirmar que todo número real é racional? Não, falso. Por exemplo, o número irracional, ele é real e não é racional, ele é irracional. Letra B. Todo número real é irracional? Falso. O número racional pertence ao conjunto dos reais. Letra C. Nenhum número irracional é racional? Verdadeiro. Ou o número ele é racional ou ele é irracional. Ele não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ele não pode ser racional e irracional ao mesmo tempo. Letra D. Algum racional é irracional? Não. Então, a resposta correta da questão 44 é a letra C. Questão 45. A fração 3 meios corresponde a quanto na forma decimal? Nós vamos converter um número fracionário em um número decimal. Para converter, basta você dividir o numerador 3 pelo denominador 2. 3 dividido por 2 vai ser 1.
porque 1 vezes 2 é 2. 3 menos 2 sobra 1. Eu terminaria aqui o cálculo, mas como eu quero um número decimal, eu vou acrescentar um zero nesse resto e uma vírgula na resposta. 10 dividido por 2 é 5, porque 5 vezes 2 é 10. Então, o número fracionário 3 meios corresponde ao número decimal 1 meio. Próximo exercício, número 43. Qual é o resultado de 1 sobre 8 mais 5 sobre 6? Eu tenho que somar duas frações, 1 oitavo e 5 sexto. Quando você vai somar ou subtrair fração, você vai olhar os denominadores. Os nossos são 8 e 6. Como eles não são o mesmo número, eu vou calcular o mínimo múltiplo comum deles e encontrar um múltiplo para os dois, um múltiplo comum para os dois. Eu vou escrever os números, dividir eles por vírgula, separar eles por vírgula, fazer um traço e dividir eles pelos números primos. Como eles são par, eu vou usar o único número primo que é par, é o 2. 8 dividido por 2 é 4, 6 dividido por 2 é 3. 4 dividido por 2 é 2, 3 não divide por 2 é exato, repete. 2 dividido por 2 é 1. Quando chegar no 1, concluiu. Mas ainda falta o 3. 3 também é um número primo, então só posso dividir por ele mesmo. 3 dividido por 3 é 1. Encontramos, então, 2 vezes 2, que é 4, vezes 2, que é 8, vezes 3, que é 24. Então, eu vou substituir o 8 e o 6 por 24 e 24. Agora, eu vou refazer o numerador. Eu vou pegar esse valor que nós encontramos do mínimo múltiplo comum, 24, dividir pelo denominador 8, que vai ser 3, e multiplicar pelo numerador 1, que é 3. Faço o mesmo processo com a segunda fração. Eu vou dividir o mínimo múltiplo comum que nós encontramos, 24, pelo denominador 6, que vai ser 4, e multiplicar ele pelo numerador 5, que é 20. Agora que os denominadores são iguais, eu somo os numeradores, 3 mais 20, 23, e eu vou repetir o denominador. Então, ficamos com 23 sobre 24. Nosso próximo exercício, número 47. O valor da seguinte expressão numérica é 2 quintos menos 1 décimo mais 0,2. Bom, o primeiro passo que nós temos que fazer aqui é converter o nosso número decimal em um número fracionário. Então, eu repeti o 2 quintos, eu repeti o menos 1 décimo, e eu vou olhar o número decimal 0,2. O numerador vai ser o número sem a vírgula, o decimal. 0,2, se você não considerar a vírgula, ele é o 2. Já no denominador, você vai escrever 1 e acrescentar zeros a quantidade de casas decimais que você tem. Como você só tem o número 2, é um número único depois da vírgula, você só acrescenta um zero. Se fosse 2 números, seria 100. Se fosse 3 números, seria 1000. Se fosse 4 números depois da vírgula, 10.000. Ou seja, o denominador é uma potência de 10. Então, ficamos com 2 sobre 10. Bom, lembra, somar e subtrair fração, eu preciso que os denominadores sejam iguais. A segunda e a terceira fração têm o mesmo denominador, que é 10. Então, eu posso calcular. Já o 2 quintos, eu não posso. Então, eu repeti o 2 quintos e eu fiz o cálculo. 2 menos 1 é 1. E eu repeti o denominador 10. Fiquei agora com 2 quintos mais 1 décimo. Eu tenho que somar essas duas frações, mas agora os denominadores não são iguais. Então, eu vou calcular o mínimo múltiplo comum de 5 e de 10. Eu escrevo os números, passo um risco e começo a dividir pelo primeiro número primo, que é o 2. 10 dividido por 2 é 5. 5 não divide, então repete. 5 é um número primo, então você só vai dividir ele pelo próprio 5. 5 dividido por 5 é 1. Encontramos 2 vezes 5, 10. Então, agora o denominador é esse número que você encontrou. Você vai escrever 10 para os dois denominadores e vai refazer o numerador. Vai pegar esse valor que nós encontramos no mínimo múltiplo comum 10, dividir ele por 5, vai ser 2, e multiplicar pelo numerador 2, 4.
Vou fazer o mesmo processo com a segunda fração. Vou pegar o denominador 10, vou dividir pelo denominador da fração, que é 10, vai ser 1, e multiplicar pelo numerador 1, que é 1. Agora eu posso somar os numeradores. 5 mais 1, aliás, 4 mais 1 é 5, e o denominador você só repete, que é o 10. Ficamos com 5 sobre 10. Lembra que o 5 não tem como dividir com 10. Então, eu vou simplificar a fração. Simplificar uma fração é conseguir dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Como eu tenho 5 e 10, o único número que eu consigo dividir os dois ao mesmo tempo é o 5. 5 dividido por 5 é 1 e 10 dividido por 5 é 2. Então, a nossa resposta final, 1 sobre 2, ou 1 meio. Pessoal, nós concluímos também a correção das nossas atividades de revisão. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tanto sobre a realização das revisão ou qualquer conteúdo das demais atividades, ou a realização do nosso simulado, ou da prova escrita e a prova oral, é só entrar em contato durante os plantões. Bons estudos para vocês!